Bom, então, caminhamos para o terceiro item, né? Tem uma família, eu nasci, tem uma família, tem um grupo lá que me acolhe. E depois eu começo a conviver no tecido social mais amplo. E aí eu começo, me desenvolvo como ser humano e tal, vou para a escola e depois eu começo a trabalhar, né? É assim que funciona. Não necessariamente nessa ordem, tá? No meu caso, por exemplo, eu já até comentei isso no vídeo anterior, eu comecei isso, repito, não foi apenas a minha experiência, da minha esposa também, eu comecei a trabalhar antes até de ir para a escola. Isso era algo até comum. Mas o normal hoje em dia é que você, né, vá para a escola e depois de um tempo você vai para o mercado de trabalho. Aí entra a questão da organização econômica, né? Então nós temos a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é aquela economia menor, né? E macroeconomia é quando nós falamos de estados, nações, esse comércio internacional, aí nós falamos de globalização, essa coisa toda, esses conceitos todos, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Então, o fato de eu morar aqui em São Paulo significa que eu trabalho aqui, né? E meus filhos trabalham aqui, minha família, todo mundo trabalha aqui. E o fato de eu morar numa cidade significa o quê? Que eu providencio serviços ou produtos. E da mesma forma eu também adquiro serviços ou produtos que me interessem. E é interessante porque muitos desses produtos, a maioria, eu diria, esses produtos que eu adquiro, eu nem conheço as pessoas, eu não faço ideia de quem fez. Eu vou até o supermercado, compro lá um pão de forma, ou um desodorante, um refrigerante, ou um outro produto qualquer, ou que seja, uma alface, né? E eu não faço ideia de quem plantou aquela alface, eu não faço ideia, né? Eu conheço talvez a empresa, ou mais assim, as pessoas que trabalham ali, necessariamente não. Então é assim que funciona, né? A gente tem contatos, alguns diretos, algumas pessoas que a gente conhece, lógico, e algumas que a gente não faz a mínima ideia de quem seja, mas a coisa funciona e funciona muito bem. Então, quando a gente fala de economia, tá? Macroeconomia, microeconomia, produto nacional bruto, produto interno bruto, renda per capita, esses são todos fatores que são importantes, as pessoas deveriam saber, deveriam conhecer. Aí nós temos setor primário, setor secundário, setor terciário, que são formas diferentes de nós entendermos como funciona o mecanismo econômico. Então, eu vou dar alguns exemplos, não pretendo me aprofundar nisso agora, porque é um assunto, como eu já disse, extenso demais. Então, não imaginar, temos economia primária, secundária e terciária. O que é a economia primária? Aquela economia que está voltada para o básico, para o essencial, tá? Então, é o que? É a agricultura, a pecuária, não é? São os produtos oriundos da terra, ou seja, a base, aquilo, enfim, que a gente não consegue viver sem, tá? Então, são as coisas básicas. Eu não posso viver sem água, eu não posso viver sem comida, eu não posso, são coisas básicas. Então, o que é a economia primária? É aquilo que é oriundo diretamente da terra, né? Então, o petróleo, economia primária, tá? Ferro, ouro, prata, esses metais, tudo isso aí na economia primária. Aí eu tenho um segundo ponto, que é a economia secundária. Secundária é a transformação, aí é onde entra a indústria. Então, se eu pego o ferro para fazer aço, vou transformar, então isso passa a ser siderurgia, isso passa a ser então o setor secundário, tá? Eu tenho, por exemplo, o petróleo, vamos refinar o petróleo, então isso aí já passa a ser o setor secundário. A empresa vai produzir um automóvel, uma indústria, então setor secundário. E finalmente nós temos o setor terciário, que é o setor de comércio, serviços e assim por diante, tá? Então, por exemplo, seguradoras, setor terciário.
o comércio, aquele supermercado, né, onde eu vou lá comprar alguma coisa, setor terciário, banco, setor terciário, escolas, setor terciário. Então é assim que nós dividimos a coisa. E aí eu só vou fazer um comentário a respeito dessa divisão na economia, porque é muito comum as pessoas confundirem muito as coisas. Vou dar um exemplo muito prático. Eu ouço aqui no Brasil as pessoas falando assim: olha, o Brasil é um país rico, porque nós temos muita terra para plantar, nós temos ouro, nós temos petróleo, nós temos gás natural, florestas, enfim. E isso tudo é verdade. Agora, a riqueza de um país não está em nada disso, por incrível que pareça. Tudo isso ajuda, agrega valor, mas não é o essencial. Na verdade, o setor primário é o setor que, em termos de rendimento, é o que menos propicia a riqueza. Tá? Então, por exemplo, nós temos o setor do petróleo, setor primário. Algumas das maiores empresas do mundo são petrolíferas. Então nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a Petrobras, a Argentina, a YPF, nós temos a Pemex lá no México, a Exxon, a Mobil, a Shell, enfim, né, a Total lá na França. São muitas as empresas que, a BP, né, a British Petroleum lá da Inglaterra, enfim, são muitas as empresas, né, que operam nesse setor. E essas empresas são bilionárias, são empresas que faturam horrores. Sinopec, agora na China, né, Sinopec, que é muito forte, Petronas, né, tá na Malásia, que também é outra empresa poderosa. Você fala, então, esses caras faturam bilhões? Sim, mas faturam bilhões porque produzem uma quantidade de petróleo que é uma coisa absurda. Se você achar, vamos dar um exemplo meio absurdo, mas você está lá no seu quintal, pô, achei petróleo, aí vai lá, quantos barris tem aí? Faz aí uma conta, tem 1000 barris de petróleo, nem tem valor, nem é viável, vamos dizer assim, né? Ninguém vai fazer um furo, 1000 barris de petróleo, nem compensa. Você tem que ter uma quantidade imensa, uma produção muito grande para você ter, porque o valor agregado, o valor do produto em si, normalmente é muito baixo. Quando você vai para a indústria, a coisa muda, porque aí o valor passa a ser maior. E quando você vai para o setor terciário, que é o setor do comércio, o setor dos seguros, banco, enfim, escolas, hospitais, né, serviços em geral, aí o valor da mão de obra passa a ser maior. Por quê? Porque o grau de especialização automaticamente passa a ser maior também, não tem como fugir disso. Então, eu vou dar um exemplo muito básico. Eu posso, por exemplo, ser um agricultor e ser analfabeto, tá? Eu tenho lá meu sítio, eu tenho lá minhas vaquinhas, tenho lá minha plantação, né? E eu não preciso, na verdade, claro, isso não quer dizer que a pessoa que trabalha no campo seja ignorante, pelo contrário, né? Hoje em dia o grau de especialização vai ficando cada vez maior, e tanto é que nós vemos aí, engenharia agrônoma no Brasil está andando de vento em popa. Mas basicamente eu não preciso de um grau de especialização muito grande para plantar e cuidar das minhas vaquinhas. Esta que é a questão. Agora, como é que eu vou trabalhar num banco se eu não sei ler, não sei escrever, não sei fazer conta? Como é que eu vou trabalhar no hospital, né, você médico ou você enfermeira, se eu não sei ler a bula do remédio? Então não tem como. Então você olha para o perfil dos países desenvolvidos, o que você vê? Suécia, Suíça, Estados Unidos, Canadá, Japão. Você percebe que grande parte, a maior parte da população, ela está onde? Ela está no setor terciário. A China, por exemplo, um caso bem interessante. A China é um país que hoje cresce de uma forma muito poderosa.
E não só isso, é um país que não só cresce, como também começa a haver um desenvolvimento muito grande. Basta a gente lembrar que até uns 30, 40 anos atrás, os chineses começaram a comer bicho da seda, começaram a comer escorpião, porque havia fome no país. E hoje continuam comendo escorpião e bicho da seda, mas por uma questão de que isso passou a fazer parte da rotina deles, né? Porque houve um enriquecimento do país e automaticamente um desenvolvimento. Mas qual foi a grande mudança que se percebeu na China nesses últimos tempos? A China, que era um país essencialmente agrário, onde quase mais de 80% da população estava na agricultura e na pecuária, houve uma mudança. Hoje o perfil da China é outro. Hoje você tem muito mais indústria, você tem muito mais pessoas envolvidas, tanto no setor secundário quanto no setor terciário. Então, eu ouço no Brasil, o pessoal volta a querer dizer, né? Pessoal, o Brasil é um país rico, porque nós temos ouro, temos petróleo e tal. Aí que entra aquela coisa. E o Japão tem petróleo? Não tem. E é um país riquíssimo. A renda per capita que a renda per capita significa o rendimento médio da população, né? É muito superior à nossa, não é? Então, por exemplo, o Japão tem ouro? Não tem ouro. E daí? Não é? Isso, o país tem um índice de desenvolvimento muito alto, porque o nível cultural é alto e grande parte da população está envolvida justamente aí. O setor secundário, o setor primário no Japão praticamente não existe, tá? O que existe lá são agricultura, pecuária que tem no Japão, a pesca, né? Muita pesca, é subsidiada pelo Estado, né? Porque na prática é para manter, vamos manter lá o agricultor lá no campo, lá a gente paga esse arroz que ele está produzindo aí, a gente banca aí para manter esse pessoal aí, porque economicamente, na verdade, é inviável. Se o governo japonês tirar o subsídio do arroz, por exemplo, lá no Japão, acabou. Porque o valor é muito alto, né? Por quê? Justamente porque a mão de obra no Japão é muito mais alta, né? E aí no Brasil tem essa falácia, né? E aí aquela situação, que o Brasil tem ouro. Aí eu pergunto, mas peraí, você é dono de alguma mina de ouro? Não. Então, mas o Brasil tem petróleo. Peraí, mas você é dono de algum campo petrolífero? Não, né? Então, se você quer petróleo, se você quer gasolina, você tem que ir até o posto e pagar, na verdade. Então, o petróleo, na verdade, querido, não é seu. Se você quiser o petróleo, você tem que pagar, né? Mas aqui nós temos agricultura e não sei o que, tá, tudo bem. Você é dono de fazenda? Eu não sou dono de fazenda. Então, essa riqueza aí não vem ao caso. Agora, vamos mudar lá para o perfil, lá para o Japão. O japonês médio, a pessoa que está morando lá em Tóquio, Osaka, sei lá, qualquer lugar lá do Japão, é a mesma coisa. Ele tem fazenda? Não. Ele tem campo de petróleo? Não. Mas a renda dele é muito mais elevada do que a nossa aqui no Brasil. Porque, na verdade, a riqueza de um país, claro, faz parte, claro, petróleo, diamante, ouro, minérios em geral, tudo isso faz parte. Mas a grande riqueza de uma nação está no seu povo. Se o povo é rico, tá? Como é o caso do Japão, não é? Que não tem, repito, não tem petróleo, não tem pouco território, tem inclusive, se a gente comparar com o Brasil, que é essa imensidão, que é um continente, o Brasil, né? Mas o povo vive um padrão de vida muito alto. A mesma coisa nos Estados Unidos, né? Onde está a grande sacada do negócio? Está lá no fato de que o povo tem, no geral, um padrão de vida muito mais elevado do que nós aqui no Brasil. Então, é assim que funciona a parte econômica. E aí, lógico, são várias formas que existem de se administrar. E aí onde entra muito essa questão, que eu vou abordar inclusive, de direita e esquerda. São duas formas diferentes de se administrar. São duas formas diferentes, inclusive, de se ver as coisas.